Eu queria falar um pouquinho do curso da pastora Ana Laura, Educando Filhos Vencedores. Eu terminei agora de fazer o módulo 10 e queria dizer que eu sou muito grata a Deus por ter visto esse curso, essa chamada lá na Jornada da Mãe Cristã. Fiz logo a minha inscrição, porque era um sonho meu estudar algo assim para educar meu filho. Eu sempre quis educar meu filho baseado na Bíblia, mas eu não sabia por onde começar, nada. E o curso é muito dinâmico, de uma forma clara, objetiva, muito fácil, superou minhas expectativas, né? Às vezes, assim, eu queria muita obediência do meu filho, e a pastora fala que a gente tem que tocar o coração da criança, mas eu percebi que Deus tocou meu coração primeiro, conforme eu estudava, para depois eu tocar o do meu filho. Deus foi me mudando, me mostrando que eu teria que ter mais paciência, mudar algumas atitudes minhas para eu poder ajudar o meu filho. Então, a aula de temperamentos, a aula que fala sobre o cérebro da criança, né? A aula que fala sobre a vara da educação, né? E o módulo 10 em si, que fala sobre a graça de Deus. Eu me emocionei bastante. E eu sou muito feliz porque eu concluí o curso, porque eu conheci a pastora, ela é muito querida, ela dá um feedback muito bom pra gente, me orientou bastante. Então, pais, mães que tiverem oportunidade, façam esse curso, porque é um investimento assim maravilhoso. Eu posso dizer assim que eu tô realizada, que como era um sonho meu e eu consegui fazer. E hoje eu e meu filho, a gente está mais agarrado, o comportamento dele melhorou, eu tenho mais paciência, eu enxergo ele com outros olhos. Então eu louvo a Deus pela vida da pastora, por tudo assim que eu aprendi nesse curso. Estou muito grata, muito feliz e vale a pena, gente, investir. É um investimento não só para você, para a eternidade. Eu acabei de terminar o curso e eu quero dizer que foi uma bênção na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida do meu marido. Esse curso para mim foi uma resposta de oração. Eu estava pedindo para Deus que Deus me ajudasse a entender os meus filhos, principalmente o meu filho. Eu tenho trigêmeos, então principalmente o Andrea, que era o filho mais que eu achava que fosse mais problemático. Depois acabamos descobrindo que ele é disléxico e acabei descobrindo no curso que ele é melancólico. Melancólico igualzinho a mim, eu também sou melancólica. Então o que eu achava que não era normal, que era uma coisa estranha, na verdade não era. Na verdade ele era igual a mim, eram coisas que eu fazia quando eu era pequena. E esse curso me trouxe, me resgatou muitas memórias, muitas lembranças de quando eu era pequena. E muita coisa melhorou. Vai fazer um mês que as crianças falam, mama, faz muito tempo que você não grita, né? E isso eu vi que é resposta de oração, eu vi que era o momento de Deus, era o momento certo, esse era o momento certo de eu fazer esse curso. Então foi muito bom a aula dos temperamentos, ali eu pude conhecer os meus filhos, ali eu pude ver que com o colérico a gente tem que ir devagar, com o melancólico a gente tem que falar com amor, com delicadeza, ele fica muito ressentido. Com o fleumático a gente tem que conversar e ele é bonzinho demais, que é minha filha. Então eu aprendi muito nesse curso, muito. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a sua predisposição por ter feito esse curso e colocado ali em prática todas essas aulas. Um beijo grande, Deus abençoe. Bom dia, mamães vencedoras, sejam bem-vindas à 14ª edição da Maratona Mães Sábias, Filhos Vencedores. Estou muito feliz que você está tirando um tempo durante essa semana para estudar sobre criação de filhos, para entender melhor a sua criança, para poder buscar em Deus e através também do conhecimento
direção, orientação, ferramentas, para que não só a sua maternidade seja equipada, para que você seja fortalecida, mas também para que você possa ter o seu relacionamento com o seu filho transformado. Então, sejam bem-vindas, vamos entrando aqui, já coloca aqui para mim nos comentários da onde que você está falando, que cidade você está no Brasil, se você está fora do Brasil, se você está na Europa, se você está... Eu vi que tem gente aqui do Japão, que eu vi aqui que teve alguém que comentou aqui, boa noite do Japão, porque eu acho que no Japão já são 8 horas da noite, não sei. Mas sejam bem-vindas. Coloca aqui para mim da onde que você é, diretamente da Itália, primeira vez aqui. Então, eu também estou na Itália. Aqui é 1 hora da tarde, aqui onde eu estou, na Itália. Portugal, sejam bem-vindas. Pessoal da Europa, levanta a mão quem é da Europa. Bom dia. Paraná, São José do Rio Preto. Muita gente. Rio de Janeiro, Portugal, Pernambuco, São Paulo, Santos, Belém, Goiânia, Uberlândia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Manaus, Brasília, Belém. Sejam todos muito, 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 muito bem-vindos. Nós estamos começando mais uma edição. Estou muito feliz que você está aqui comigo. Vamos entrando. Eu sei que nesse horário algumas mamães estão entrando no trabalho, né? Correria que a gente tem com as crianças. Porém, é muito importante que você faça um esforço para estar comigo ao vivo. Nós vamos deixar a live salva para você que não pode estar ao vivo, assistir a reprise. Mas se você estiver aqui ao vivo, vai ser muito legal a gente interagir, você poder comentar aqui no chat ao vivo, colocar suas perguntas, colocar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está recebendo. Então sejam bem-vindas. Se você ainda não está inscrita nesse canal do YouTube, que é o canal da nossa escola, se inscreva. Compartilhe o link dessa aula com uma mamãe que você conhece, porque quanto mais você compartilhar, mais mães vão ter a chance de assistir. Eu quero aproveitar que a gente está iniciando, antes da gente começar essa aula, eu queria iniciar essa semana orando com você. Eu sei que você está aqui porque o Senhor te trouxe aqui. Não sei se você sabe, apesar de todo o trabalho, né, desenvolvido por trás de tudo isso, de recursos, ferramentas, pessoas, né, que estão envolvidas, muito trabalho que a gente desempenhou para poder realizar esse evento, muitas pessoas parceiras também trabalhando comigo. Apesar de tudo isso, nós, durante essa semana, oramos pela sua vida. Nessa semana eu passei um tempo de jejum, de oração, orando por você, orando também por alguns alvos que o Senhor colocou no meu coração, para sua família, os seus filhos. Eu queria começar essa aula orando mais uma vez por você, orando pela sua casa, orando pelo seu casamento, orando pelos seus filhos, sejam eles adolescentes, crianças, mas eu queria que você, se você puder, e onde você está, fechasse os seus olhos por alguns minutos e orasse comigo nessa manhã, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por cada mãe. Oh Deus, por essas mais de 30 mil mães que se inscreveram nesse evento durante essa semana. Pai, eu quero orar, Deus, para que o Senhor possa abençoar cada família. Pai, eu oro para que durante essas aulas o Senhor possa abrir os olhos, o Senhor possa tirar o peso, o fardo que muitas têm carregado, que o Senhor possa mostrar para elas que existe um caminho assertivo, que o Senhor possa trazer paz no coração, tirando, Deus, toda a dúvida, Senhor, que muitas vezes elas ainda têm de como educar, do que fazer, em momentos de conflito, com comportamentos desafiadores. Muitas mães se sentem perdidas, sem direção, e que nesses dias, durante essas aulas, o Senhor possa falar com elas. Pai, que eu seja um canal, ó Deus, para que o Senhor possa me usar nesse dia para ministrar ao coração delas da Tua palavra e também, Deus, daquilo que o Senhor me deu de conhecimento, seja ele científico ou não, mas que o Senhor possa me usar para ministrar no coração de cada mãe. Pai, eu abençoo cada família, eu abençoo cada filho. Pai, eu quero declarar, Pai, sobre elas, ó Deus, uma mente, Senhor, aberta, um coração aberto, olhos para ver, ouvidos para ouvir. Senhor, dá para elas paciência, sabedoria, conhecimento, Pai, que elas possam, Senhor, ó Deus, cumprir essa missão com força e coragem. Eu abençoo, Deus, cada casa,
cada lar, cada filho. Pai, nós queremos levantar um clamor, Senhor, nessa manhã, em especial pelo estado do Rio Grande do Sul. Pai, oramos pelas famílias que perderam suas casas. Oramos, Senhor, por cada mãe ali, Senhor, ó Deus, que hoje está desamparada, às vezes no abrigo com seus filhos. Pai, a tua palavra diz que o Senhor nunca nos deixará, nunca nos desamparará. Pai, que o Senhor possa ir ao encontro, trazendo toda a provisão, que o Senhor possa, Deus, sustentar essas famílias num momento tão difícil de perda, que o Senhor possa, Deus, trazer a paz que excede o entendimento. Oramos, Deus, para que o Senhor possa fortalecê-los, ó Deus, e para que tudo aquilo que foi perdido, que o Senhor possa restituir a todas essas famílias. Abençoamos, Senhor, as famílias do Brasil, ó Deus, aqueles irmãos, irmãs que estão, Senhor, fora do Brasil, morando em outras nações. Pai, colocamos diante do Senhor a nossa casa, os nossos filhos, o futuro dos nossos filhos pertence ao Senhor. Nós consagramos ao Senhor tudo o que temos, tudo o que somos pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindas. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de começar mais uma jornada com você durante essa semana. Nós fizemos aí um trabalho bem trabalhoso para poder realizar esse evento. Nós temos aí mais de 30 mil mães inscritas e eu acredito que essas mamães que estão aqui, elas vieram por causa de um propósito. Deus, ele não une pessoas, Deus, ele une propósitos. Se Deus trouxe você aqui, é porque ele tem um propósito com relação à sua família, à sua maternidade, à sua vida e aos seus filhos. Eu vou me apresentar e antes eu vou soltar aqui uma enquete no YouTube e você vai responder para mim se você está aqui na maratona pela primeira vez. Então você vai dizer se você é novata ou se você já é veterana, se você já participou de outras maratonas. Então você vai responder essa enquete, daqui a pouco o pessoal da equipe vai soltar aqui e você vai dizer se você é novata, ou seja, se você está aqui nessa aula pela primeira vez ou se você já é a segunda ou a terceira vez que você participa. Essa é a 14ª edição, nós já passamos aí de 250 mil mães nesse evento que nós temos realizado aí ao longo de 2 anos já no Brasil, o maior evento online sobre criação de filhos do Brasil, à luz da Bíblia. E eu acredito muito no poder que existe quando mães se unem com um único propósito. A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. E você, mãe, foi justificada diante de Deus. A Bíblia diz que nós fomos justificadas. Então, você como justa diante de Deus, você pode orar com fé, se achegar diante do trono da graça, com ousadia, como diz a palavra, em fé, crendo que as suas orações, elas serão respondidas. Então eu vou me apresentar enquanto a gente está soltando a enquete, você vai votando aí, ok? Pessoal que está no Instagram, comenta aqui live e vem para o YouTube, que aqui no YouTube está bem melhor do que aqui no Instagram. Bom, eu me chamo Ana Laura, para quem não me conhece, eu sou formada em serviço social, sou assistente social, trabalhei com crianças e adolescentes durante muitos anos, me formei também em teologia, sou bacharel, tenho bacharel também em teologia, e eu e meu marido abrimos mão do nosso trabalho secular, estamos tempo integral no ministério já há alguns anos, servindo ao Senhor, somos pastores na Igreja Videira, muitos anos, e há 8 anos nós fomos enviados com uma equipe muito poderosa para aqui para Milão, na Itália, para a gente plantar a primeira igreja videira aqui em Milão. Hoje nós temos igreja em Milão, em Roma, em Bérgamo e temos supervisionado esse trabalho de plantação de igrejas aqui na Itália. Então, se um dia você vier à Itália, venha visitar a minha igreja, vai ser um prazer, uma alegria receber você. Então, nós somos missionários aqui, já tem uns 7 anos e ao longo dos anos o Senhor foi nos dando o privilégio de trabalhar com famílias. Eu sou pastora de crianças e tenho discipulado mulheres ao longo desses anos. E eu e meu marido fundamos a escola Charis Academy, uma escola voltada para a família cristã. Então ali nós temos hoje cursos para fortalecer casais no seu relacionamento conjugal, pais na educação dos seus filhos, mulheres nos seus diversos papéis. E hoje temos aí mais de 6 mil alunos em mais de 20 países espalhados aí pelo mundo. O Senhor tem nos dado o privilégio de ver famílias sendo transformadas. Eu sou mãe de 4 filhos. Tem uma foto aí da minha família? Vou colocar uma fotinha aqui para vocês. Hoje o Mateus está com
15 anos, o Samuel tem 13, a Isabela 11 anos, o Luca tem 8 anos. Então essa é a minha família. Eu falo que de todos os títulos que eu já recebi na vida, o mais nobre e o mais poderoso de todos é ser mãe. Ser mãe é um verdadeiro privilégio. Ao longo desses anos, trabalhando com famílias, eu então me especializei em neurociência e desenvolvimento infantil, tenho diversas certificações, não só no Brasil, mas também no exterior, na área de educação infantil, e o Senhor tem me dado a graça, né, e o encargo de poder investir e ajudar famílias para que elas possam, de fato, serem transformadas diante de um mundo perdido, perverso. Nós estamos remando contra a maré desse mundo. E eu estou feliz de poder conhecer você, de você poder me conhecer. Deixa eu ver aqui. A enquete, você já soltou? Soltou a enquete aí, Fernando? Espera aí, gente. Vamos ver aqui o resultado. Então, olha que legal, 78% das mamães que estão aqui são novatas, ou seja, estão aqui pela primeira vez, e a gente tem 22% que já participou, que está aqui pela segunda, pela terceira vez. Eu tenho muitas vezes, eu sei que às vezes tem gente que participou da maratona passada, não conseguiu assistir todas as aulas, porque as aulas elas saem do ar, elas não ficam no ar, elas só durante essa semana e depois elas vão sair do ar, por isso que é muito importante você assistir, você compartilhar com quem você ama, para que você possa correr aí essa maratona durante essa semana comigo e dar conta de assistir todas as aulas. Como que vai funcionar essa semana? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre alguns perfis parentais que muitas vezes nós desenvolvemos na nossa maternidade e qual que é o perfil parental de Deus, como ser uma mãe segundo o coração de Deus. Então nós vamos entender, à luz da palavra, como nós podemos ser moldadas para ser essa mãe, qual que é o objetivo de Deus com relação à sua vida e à sua maternidade. Então a aula de hoje vai ser muito poderosa. Depois na quarta-feira nós vamos ter aí nossa segunda aula, onde nós vamos falar sobre comportamentos desafiadores, como pais cristãos deveriam corrigir os seus filhos. Nós vamos falar um pouquinho da birra, nós vamos falar um pouco ali da adolescência, da entrada da adolescência, sobre disciplina bíblica. Então nós vamos falar sobre tudo isso à luz da palavra. Vou trazer também conhecimento científico, eu sou pós-graduada em neurociência e desenvolvimento infantil, vou trazer sim algum conhecimento científico e tudo isso nós vamos filtrar à luz da palavra de Deus, vai ser muito poderoso. Depois na terceira aula, na quarta-feira, nós vamos falar sobre como estabelecer uma conexão inquebrável com seus filhos e eu vou passar para você uma lista de dicas muito práticas para você já começar a colocar em prática com seus filhos, para que você já possa ver resultado de conexão, né, de um relacionamento que você vai ver sendo transformado pelo Senhor. E depois, na última aula, na segunda-feira que vem, dia 20, nós vamos falar sobre 2 ingredientes que são fundamentais, importantes para a nossa maternidade. Então, é muito importante você se comprometer durante essa semana e você não perder, não deixar de assistir nenhuma aula, porque todas essas aulas elas vão sair do ar. Então já faz o seguinte, se você fechar o chat aqui ao vivo no YouTube, tem uma setinha compartilhar. Compartilha o link dessa aula com pelo menos 5 mamães, para que elas também possam vir e participar. Na maratona passada, eu recebi muitas mensagens de mães que não estavam cadastradas no evento e que elas receberam o link de uma amiga. E aí elas vieram e muitas me escreveram dizendo eu estava orando por uma resposta. E de repente uma amiga me mandou o link dessa aula. E por causa disso eu vim, participei e encontrei as respostas que eu estava buscando. Então você pode ser um instrumento de Deus para abençoar outras mães e transbordar na vida de outras pessoas. Mais de 30 mil mães se inscreveram para esse evento. Sabia que somente 5% chegam até o final? Isso é uma coisa estatística. A maioria dos brasileiros não termina o que começa. E eu quero te perguntar uma coisa. Você faz parte desses 5% que chega até o final? Porque vencedor é aquele que não desiste, é aquele que chega até o final. E eu quero declarar na sua vida hoje, você é uma mãe vencedora. Você pode escrever aqui nos comentários, eu sou vencedora. Então, vamos nos comprometer
a estarmos juntas durante essa semana e irmos até o final dessa maratona. E eu vou te passar um desafio no final dessa aula prático para você fazer com seu filho, ok? Nós estamos disponibilizando também o material de apoio dessa aula em PDF aqui na descrição do vídeo do YouTube. Você pode clicar no link aqui na descrição do vídeo e ele tá ali, você pode baixar o material de apoio, tá bom? Então essa semana tá cheia de surpresas, nós vamos ter um sorteio também, que no final da aula eu vou explicar como que você faz para participar. Nós vamos sortear esse livro. Esse livro aqui é um livro de devocional. Ele chama olha, A Revolução no Lar, 260 dias no Novo Testamento com seus filhos. São 260 devocionais baseados em cada capítulo do Novo Testamento, para você fazer com seus filhos. Então eu vou disponibilizar um livro desse através de um sorteio que nós vamos realizar e durante a aula eu vou explicar para você como você vai fazer para participar. Amém? Eu quero começar dizendo que você não está sozinha nessa missão. Muitas vezes a gente escuta de muitas mães, eu não tenho rede de apoio, né? É muito cansativo educar filho, estou sozinha, ninguém me ajuda. Mas eu quero te dizer nessa manhã, o Espírito Santo, ele é a sua rede de apoio. Sabe por quê? Porque ele é seu aliado. O Senhor disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele está trabalhando na sua vida e ele também está trabalhando na vida do seu filho. E é muito poderoso quando a gente crê e vê o Espírito Santo trabalhando. E a gente precisa confiar no trabalho do Espírito Santo. Porque muitas vezes, eu preciso te dizer isso, nós vamos errar. Porque você não é perfeita, eu não sou perfeita, não somos perfeitas. Nós somos mães aperfeiçoadas, porque estamos sendo transformadas, aperfeiçoadas ao longo dos anos. Mas não somos perfeitas. E os nossos filhos, eles não querem uma mãe perfeita. Eles querem uma mãe presente. E nós precisamos ali estar presente na vida dos nossos filhos, mas crendo e confiando no agir sobrenatural de Deus. Queria colocar um vídeo de testemunho de uma aluna minha, da Kissila. É um minutinho, assiste aí. Pode colocar. Oi, gente. Quero compartilhar aqui bem rapidinho com vocês a minha experiência com o curso Educando Filhos Vencedores, ministrado pela pastora Ana Laura. Eu gosto de dizer, gente, que esse curso ele foi um divisor de águas na minha vida, porque realmente ele mudou completamente a minha visão sobre a maternidade. Eu consigo ver no Educando Filhos Vencedores coisas que vêm do coração de Deus para mim, como mãe. Sabe? E eu me alegro em estar conseguindo colocar em prática, porque hoje eu estou vendo resultados em mim como mãe, estou vendo resultado nos meus filhos. Esses dias eu tive uma experiência com a Laura, minha filha mais velha, da qual, por causa de atitudes dela, eu tive que colocar em prática coisas que eu aprendi no curso e eu pude presenciar o Espírito Santo trabalhando na vida dela, sabe? Tratando ela. E eu pude ver frutos. E é isso que a graça de Deus faz. A graça de Deus transforma. E é isso que eu quero para os meus filhos. Por isso, eu faço esse curso e eu aconselho todos os pais a fazerem. É bênção de Deus, gente. Glória a Deus. É muito poderoso quando a gente vê o Espírito Santo trabalhando no coração dos nossos filhos. Muitas vezes a gente quer mudar um comportamento, né? E a gente quer, principalmente quando os nossos filhos entram na adolescência, e a gente começa a perceber que a gente está perdendo um pouco o controle, que a gente não consegue mais fazer com que eles nos escutem como quando eles eram crianças. E a gente se desespera. E a gente precisa, no decorrer dos anos dessa jornada como mãe, nos lembrar que o Espírito Santo, ele é o nosso aliado. Nós podemos sim contar com o Senhor, confiar, descansar, entregar, crer no agir de Deus. E é muito importante a gente ter isso no nosso coração, porque foi Deus que te fez mãe. Muitas vezes você pode pensar, não, pastora, foi uma gravidez acidental, eu não estava esperando, eu não estava buscando, de repente eu tive esse filho, essa filha. É engano seu pensar assim, porque a partir do momento que você gera um filho, o Senhor te capacita e o Senhor te dá tudo o que você precisa, toda a unção que você precisa para você educar. E o Espírito Santo está com você nessa jornada. Ele te escolheu e Ele te deu e tem te dado o que você precisa. E ao trazê-la para esses dias, para essa aula, é o próprio Deus te direcionando e te dizendo, eu estou com você.
eu vou te capacitar, eu vou te instruir, eu vou te mostrar, eu vou te ajudar. E eu tenho visto isso ao longo dos anos na minha própria maternidade. Lá em Salmos, no capítulo 127, no versículo 3, diz que os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então veja, quando Deus ele te dá filhos, o que Deus quis fazer ao te dar filhos? Ele quis te dar um presente. Porque em outras versões diz que os filhos são uma herança, um presente, uma herança, algo muito precioso que Deus nos deu. E uma herança, um presente é algo que nos dá alegria. Porque ninguém fica triste ao receber uma herança. Ninguém fica triste ao receber um presente. A primeira sensação quando você recebe um presente ou quando você recebe uma herança é de alegria, é de prazer, é de satisfação. Então esse é o objetivo principal de Deus ao te dar filhos, que você seja uma mãe alegre, que você possa encontrar prazer, alegria na maternidade, porque essa é a vontade de Deus. E é assim que deveríamos nos sentir. Mas qual que é o grande problema? O problema é que no exercício dessa missão dada por Deus, nós vamos nos sentindo desqualificadas. Nós vamos nos sentindo desamparadas, despreparadas para exercê-la. Eu recebi uma mensagem essa semana no meu Instagram de uma mãe que disse assim: se eu soubesse que educar filhos fosse algo tão difícil, eu não teria tido filhos. Eu li aquela mensagem e eu me entristeci. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que concordar com ela, porque não é fácil educar filhos. Eu falo que educar uma criança é mais difícil do que você ser um astronauta. Qualquer outra profissão do planeta complexa, ela é mais fácil do que educar uma criança. Mas, sabe, nós não precisamos temer. Primeiro porque Deus nos deixou um manual, que é a sua palavra. E ali nós podemos encontrar princípios poderosos que vão nos equipar na educação dos nossos filhos. Deus nos deixou também direção, ferramentas. E muitas vezes nós falhamos e estamos gastando tanto esforço, estamos ficando tão cansadas, porque muitas vezes nos falta conhecimento. E a Bíblia é verdadeira quando diz: o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. E no exercício dessa missão, à medida que os nossos filhos eles vão crescendo, a gente então descobre que não basta a gente saber criar filho, suprir necessidades básicas, é preciso muito mais que isso, principalmente no mundo hoje. Antigamente, estava esses dias conversando com uma amiga e ela me falando: nossa, era tão bom quando a gente era criança, porque quando a gente era criança, a gente brincava na rua, não é? A gente jogava queimada, principalmente quem morou aí no interior, né? Eu cresci no interior de São Paulo, então a minha infância a gente corria na rua, andava de patins na rua, jogava queimada. Hoje em dia é difícil, você não vê mais. Não tem mais a segurança de deixar os nossos filhos brincando na rua, com raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Talvez o lugar onde você more é um lugar que ainda você pode deixar, mas isso aí é uma exceção das exceções. Hoje as crianças já estão crescendo dentro dos quartos, com o celular na mão, o tablet na mão, jogando videogame. Não desenvolve habilidades para a vida, não desenvolve habilidades socioemocionais para lidar com os problemas, para lidar com a frustração. Porque muitas crianças elas estão ali protegidas dentro de uma bolha, não pode se frustrar, porque os pais eles estão tão ocupados, correndo atrás do vento, que para não ter o trabalho de educar, então eles dão tudo que essa criança pede e exige. E nós estamos tendo hoje uma geração, entre aspas, se é que eu posso dizer assim, Nutella, não tem uma outra palavra para usar, que é uma geração que não sabe enfrentar a dor. É uma geração que não sabe enfrentar a frustração. É uma geração que, para a mãe e o pai poder ter paz, eles estão crescendo na frente das telas sem educação. E eu sei que esse não é o seu caso, porque você está aqui me assistindo hoje, porque você tem um desejo no seu coração de fazer a diferença na vida do seu filho. Você tem o desejo de que o seu filho cumpra o propósito, de que ele atinja o alvo.
Isso é tão poderoso. Ontem eu recebi uma mensagem do meu filho de 15 anos, de Dia das Mães, e eu fui dormir chorando. Eu não tinha planejado ler ela aqui não, mas eu vou ler, porque, gente, eu fiquei muito emocionada. Porque a gente não tem dimensão dos frutos que a gente vai colher na educação dos nossos filhos. Ele escreveu assim para mim, isso já era de noite, eu já estava indo dormir. Ele pediu se podia ficar no celular mais um pouco, que ele estava fazendo uma coisa importante. Eu deixei, mas ele estava escrevendo uma carta para mim, mas eu não sabia. E ele escreveu assim: querida mamãe, eu quero aproveitar esse dia para honrar uma das maiores bênçãos que Deus me deu na minha vida. Muito obrigada por tudo que a senhora fez por mim. Todas as forças que a senhora usou para me passar ensinamentos, princípios e legados que vão durar eternamente. Todo o tempo que a senhora investiu na minha vida, me educando e construindo o meu futuro. Todas as noites passadas em branco para suprir minhas necessidades. Todos os sustos que a senhora já passou por minha causa. Todas as lágrimas que a senhora derramou pela minha vida, todas as vezes que a senhora pensou em desistir, mas, graças a Deus, perseverou. Todas as vezes que, mesmo eu tendo errado, a senhora continuou me amando. Todas as vezes que, no momento da ira, a senhora teve paciência comigo. Todos os cuidados que a senhora teve em mim e nos meus irmãos ao longo dos anos. Todas as restrições que a senhora me impôs, mesmo sem eu entender. Todo o dinheiro que a senhora nunca abriu mão de investir na minha vida. Todo o tempo de qualidade que a senhora dedicou para mim. Por toda a importância que a senhora deu para coisas fúteis, mas que para mim eram importantes. Por todas as vezes que a senhora colocou suas forças e dependeu do Senhor para me educar e não perder o controle. Todas essas coisas foram, são e serão fundamentais. Mas, acima de tudo, como qualidade mais importante, obrigado por se importar comigo, por ter construído o meu futuro e o futuro da minha família, que graças à Senhora será brilhante, com o carinho do seu primogênito Mateus. Gente, ontem eu fui dormir chorando com essa carta, porque a gente não imagina o impacto dos sacrifícios que hoje nós temos pagado pelos nossos filhos. Você pode estar exausta hoje com seus filhos pequenos em casa, mas eu quero dizer para você, vai valer a pena, porque toda a semente plantada, ela vai produzir fruto. E existe uma bênção na maternidade. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 2,15, todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Olha, a palavra preservada usada aqui vem do grego, que no original significa sozo. Eu vou usar durante todas essas aulas, vou trazer o significado das palavras no original em que elas foram escritas. Quando eu fiz teologia, eu fiz aula de grego, de hebraico, e uma coisa muito poderosa que eu aprendi é que ao ler a Bíblia, a gente precisa considerar o contexto, a língua em que a palavra foi escrita e o tempo, a cultura da época, para que você possa ter uma correta compreensão e entendimento da palavra. Então, Paulo, todo o Novo Testamento, ele foi escrito no grego. E no original, essa palavra preservada significa sozo, que quer dizer salvar-se, manter-se salva do perigo, fazer o bem, curar, restaurar. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que você vai ser curada, vai ser restaurada através da sua missão de mãe. E um dia, lendo esse texto, estudando sobre maternidade na Bíblia, o Senhor abriu os meus olhos e eu pude ver que é no exercício dessa missão dada por Deus que nós somos transformadas, que nós somos restauradas, que nós somos curadas. A maternidade é um instrumento que Deus usa para nos moldar, para transformar o nosso caráter, para nos afiar, para que nós possamos ser esse instrumento de Deus na vida dessas crianças e adolescentes que Ele nos deu, para que a gente eduque, para que a gente cuide, para que a gente lapide essa joia bruta, essa pedra bruta que caiu ali na nossa mão.
mas que um dia vai ser uma joia preciosa, vai brilhar, vai atingir o alvo e vai cumprir o seu propósito. É tão poderoso isso. Deus quer que a gente volte o nosso coração para o lar, para os nossos filhos, porque a gente nasceu para esse propósito. E é possível você encontrar satisfação, relevância e significado nessa jornada de mãe. E eu vejo na Bíblia a profetisa Débora. A Bíblia fala que ela foi uma grande juíza e ela foi também profetisa em Israel. A Bíblia não cita o fato dela ter tido filhos naturais, mas a Bíblia diz que ela se levantou como mãe de toda uma nação. Ela se levantou como mãe. Lá em Juízes, no capítulo 5, no versículo 7, a Bíblia diz assim: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Veja, ela não teve filhos naturais, mas ela se levantou como mãe. Tem muitas mulheres que, apesar de serem mães de filhos naturais, elas não têm se levantado para ser de fato mãe. Porque muitas às vezes querem ter filhos, mas poucas querem de fato exercer a maternidade como Deus quer, como Deus nos chamou, como Deus nos comissionou. E quando a Bíblia fala dessa atitude de se levantar, fala de você assumir a posição que Deus espera de você. Fala de você se sentir privilegiada, de assumir a responsabilidade para ser a mãe que Deus te criou para ser. Quando o anjo apareceu para José, lá, quando José e Maria tiveram Jesus ali, e o anjo aparece para ele e diz: pega o menino, se levanta e vai para o Egito para proteger a criança. José entendeu que ele era um guardião e ele precisou então se levantar e obedecer à voz de Deus para guardar não só uma criança, mas o destino profético determinado por Deus para a vida daquele menino que salvaria o mundo. Um grande mover, o maior mover da história. A encarnação do Filho de Deus que se fez homem e habitou entre nós. Deus confiou essa criança a Maria e José e eles obedeceram, se levantando e obedecendo a Deus. Nós precisamos também nos levantar, porque quando Deus te deu filhos, Deus não te deu apenas crianças, Deus te deu destinos proféticos, propósitos que você está cuidando, lapidando, afiando flechas na sua aljava, que um dia você vai lançar e essas flechas vão atingir o alvo em nome de Jesus. E nós não podemos ficar sentadas, paradas, muitas vezes com preguiça, vendo a vida passar, tudo no piloto automático, porque nós temos apenas uma oportunidade, nós temos apenas pouco tempo com os nossos filhos até que eles atinjam a idade adulta e saiam de casa. Nós temos aí, o Senhor nos deu 20 anos talvez, 18, quantos anos nós temos com os nossos filhos para cumprir a missão mais nobre e extraordinária que o Senhor nos entregou, educar uma criança. Você foi chamada por Deus para isso. E para isso acontecer, a gente precisa deixar, muitas vezes, para trás conceitos equivocados que a gente aprendeu. A gente precisa entrar no processo de Deus. E esse processo nós precisamos deixar Deus curar as nossas feridas, nos transformar, nos ajustar. Porque muitas vezes nós vamos reproduzindo na nossa maternidade tudo aquilo que a gente viveu no passado, que muitas vezes a gente falou, nunca vou fazer isso com meu filho. E quando a gente vê, a gente está lá fazendo. A gente está reproduzindo hábitos errados, coisas que muitas vezes vão deixar marcas e feridas na vida deles, porque nós não nos permitimos ser mudadas, transformadas por Deus. Estamos ali no mesmo lugar e você, mãe, é o termostato da sua casa. Você é aquela que dita o ambiente, você é aquela que diz como vai ser, porque o termômetro ele mede o ambiente, né? Ele mede a temperatura. O termostato não, ele dita qual vai ser a temperatura. E nós somos essa mãe termostato. Nós precisamos ditar, a definir qual será a temperatura do nosso lar.
Uma mãe estressada, que o tempo todo está gritando, surtando, o tempo todo desanimada, triste, ela vai definir uma temperatura na sua casa. Mas uma mãe feliz, que encontrou o seu propósito, que tem se sacrificado de fato por amor, porque entendeu a sua missão, e tem buscado força no Senhor, conhecimento, para poder educar o seu filho com sabedoria. Essa mãe, mesmo errando, porque nós vamos errar, é inevitável que nós vamos errar, mas mesmo errando, ela vai poder plantar muitas sementes de bênçãos. Qual que é a sua escolha hoje? Feliz é quem confia no Senhor. Tão poderoso esse texto, está lá em Jeremias 17, versículos 7 e 8. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Então é nesse processo que nós iremos entrar nessa maratona. É nesse processo. Talvez você chegou aqui com muitas feridas que você trouxe do seu passado e você muitas vezes tem reproduzido nos seus filhos essas coisas que você não gostaria de fazer. Muitas vezes você olha para a sua casa, você se vê impotente diante de tantas situações. Eu quero dizer que essa semana você vai ser renovada, você vai ser restaurada. Eu quero que você assuma mesmo esse compromisso de ir até o fim comigo nessa jornada. A maioria de nós muitas vezes recebeu dos nossos pais uma educação muito punitiva. E muitas vezes nós vamos reproduzindo nos nossos filhos as mesmas coisas que aprendemos. Muitas vezes ligamos o piloto automático e a gente não para ouvir, para se conectar. E aí os filhos chegam na puberdade, na entrada na adolescência, e o que eu mais ouço das mães é: pastora, meu filho não me ouve, meu filho não me respeita, estou desconectada com meu filho, como eu faço para resgatá-lo? Então nós precisamos entender esse processo. Eu vim de um lar assim, um lar muito punitivo. Meu pai, ele era engenheiro civil, né? Trabalhava, ele tinha uma empresa de engenharia. Meu pai trabalhava muito, então nós tínhamos pouco relacionamento. E eu me lembro muitas vezes que eu cresci nesse lar um pouco violento. Isso foi me trazendo muitas feridas. Quando eu cheguei na adolescência, eu me desconectei completamente do meu pai, da minha mãe. Eu me rebelei. Sabe aquela adolescente rebelde? Era eu. Meus pais se converteram, eu tinha 11 anos de idade. Quando os meus pais se converteram, eles começaram a buscar maneiras de todos os jeitos de se conectar comigo. Eu me lembro muitas vezes eles me levavam no shopping para tomar sorvete, ali no início da adolescência, para tentar ganhar meu coração, recuperar o tempo que foi perdido. E eu, sempre fechada, com a cara emburrada, sem muitas palavras, dizia a eles: eu não acredito em Deus. Eles me levavam para a igreja forçado, porque eu não queria ir. Eu me lembro que eu sentava no último banco da igreja, com os braços cruzados, com a cara feia, e eu falava para minha mãe: eu estou aqui só porque você está mandando, porque o último lugar que eu queria estar era aqui. Então eu fui uma adolescente muito rebelde, né? Eu dizia para eles que eu não acreditava em Deus, que eu nunca ia ser cristã, que eu nunca ia frequentar uma igreja. Eu lembro que muitas vezes eu matava a aula, chegava bêbada em casa. Uma vez minha mãe estava evangelizando uma amiga dela e eu matei a aula com os filhos dessa amiga. E nós bebemos muito ali na rua, numa praça, e eu não conseguia nem andar de tão bêbada que eu estava. Eu tinha 14 anos na época. E eles me levaram para casa deles com dessa amiga da minha mãe. E foi ela quem me levou para casa. Quando a minha mãe atendeu a porta, ela não sabia nem o que dizer, porque era a amiga que ela estava falando de Jesus, convidando para ir numa reunião de oração. E ela traz a sua filha, então, nesse estado. Eu lembro, nesse dia, a minha mãe, ela me levou para cima, me deu um banho, me deitou na cama. Ela apontou o dedo na minha cara e ela me disse assim: os meus filhos nasceram para servir a Deus. Fruto do meu ventre nasceu para servir a Deus. Filha, você vai servir a Deus. Você vai dar fruto para Deus. Deus tem um plano na sua vida.
né? E minha mãe, durante muito tempo, ela foi uma proclamadora de bênção. Eles eram novos convertidos, novos na fé, estavam aprendendo muita coisa. Hoje eles são pastores, nós somos pastores da Igreja Videira também. Hoje eles estão na Romênia, aqui no leste europeu, plantando igreja. Já foram missionários na África. Eu lembro minha mãe, durante esses anos, ela e meu pai, orando por mim, profetizando na minha vida, não abrindo mão de me levar para a igreja. Quando eu fiz 16 anos de idade, eu tive uma experiência com Deus. Ia acontecer em São Paulo um encontro com Deus de 3 dias no sítio da igreja. E meu pai, na ocasião, eu estava para completar 16 anos. Era no final de semana do meu aniversário. E meu pai me pediu encarecidamente que eu participasse desse encontro. E eu resolvi ir. Levei uma amiga e a gente tinha feito um planejamento que durante o encontro a gente ia fugir na sexta-feira à noite para conhecer as baladas de São Paulo. Esse era o nosso planejamento. Mas quando eu cheguei naquele encontro, na sexta-feira à noite, Deus me pegou. Eu tive uma experiência tão forte com Deus que eu nunca vou esquecer o que eu vivi naquele sítio. Ali eu me converti. Ali eu lembro que eu namorava um menino. Quando eu voltei para Guaratinguetá, onde é a minha cidade natal, onde eu morava na época, eu terminei com esse menino o namoro e eu comecei a dizer para minha mãe e meu pai que eu queria a todo custo servir a Deus. Então aquela adolescente rebelde foi transformada porque um dia a minha mãe começou a lançar uma semente. Ela não via, não era o que eu demonstrava, as minhas atitudes demonstravam completamente o contrário. Mas naqueles dias minha mãe profetizava. Eu quero dizer para você, não tem nada que esteja ruim que Deus não possa transformar. Não tem nada que esteja morto que Deus não possa ressuscitar. E eu comecei então a ver a transformação que Deus começou a fazer no meu relacionamento com meu pai, principalmente. Eu não conseguia perdoar meu pai. Eu me lembro das mágoas, tanto rancor e ódio que eu guardava no meu coração. Então, quando meus pais se converteram, nos primeiros anos ali, o meu pai muitas vezes me procurou em lágrimas, pedindo perdão, me abraçando, e eu sempre fechada. Mas quando eu encontrei o amor e o perdão de Deus, eu entendi que aquele que se a gente foi perdoado por Deus, o amor de Deus por nós é algo tão extraordinário. Como nós podemos não perdoar alguém? E é isso que nos transforma. Eu quero dizer para você nessa manhã, a sua maior missão como mãe cristã é conduzir os seus filhos a Deus, para que eles tenham uma experiência com Deus, para que eles possam então ser transformados, não só por você, mas pelo próprio Espírito que habita em nós. Ele vai nos transformando de glória em glória, de vitória em vitória. Eu me lembro quando eu me casei, então tive meus primeiros filhos, eu me levantei como Débora. Eu falei, eu vou ser essa. Eu sempre tive um sonho de ter 4 filhos, era um sonho, um desejo. Nós casamos já com esse desejo, né? Então eu li muitos livros sobre maternidade, eu li a Bíblia, eu falava, Senhor, eu vou ser uma super mãe. Mas quando os meus filhos nasceram, ali nos primeiros anos, na primeira infância, eu comecei a me deparar com coisas que eu não sabia como lidar. E eu pensava, meu Deus, e agora? E eu comecei a desenvolver comportamentos que eu jurei para mim mesma, que eu nunca ia fazer, de atitudes que eu não queria ter. E eu comecei a me ver fazendo exatamente as coisas que depois eu me arrependia. E eu ficava mal, e eu ficava culpada, sentimento de culpa, de condenação. Por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Sabe que existem momentos na nossa vida que a gente precisa fazer um pit stop, dar aquela desacelerada. E esse momento é a maternidade. É um momento que a gente precisa parar, porque filho, ele quer conexão com a mãe, muito mais do que com o pai, principalmente na primeira infância. E nós vamos desenvolvendo na nossa vida alguns perfis na nossa maternidade que muitas vezes vai contra aquilo que o Senhor quer estabelecer e fazer no nosso lar. E existe algo, uma conexão extraordinária na vida dos nossos filhos que ninguém pode fazer. Somente a mãe. E essa é a vontade de Deus, que você
Seja essa mãe segundo o seu coração. E eu queria trazer aqui rapidamente alguns perfis parentais que muitas vezes nós vamos desenvolvendo na nossa maternidade para que você possa talvez identificar e que você possa, depois de entender qual que é o seu perfil parental, eu vou falar qual que é o perfil de Deus. Como que o Senhor gostaria que a gente fosse? E qual é esse caminho para atingir esse alvo? Então, o primeiro perfil parental que eu vou trazer aqui é a mãe permissiva. Pastora, o que é essa mãe permissiva? A mãe permissiva, ela é aquela mãe que ela não coloca limites. Então, ela deixa os filhos fazerem o que eles quiserem. Né? Ela não tem nenhuma autoridade sobre os filhos. Essa mãe é aquela mãe cansada, né? Que já, sabe, para não ficar estressada, ela deixa. Então, pode ver a televisão, faz o que você quiser. Né? Ela vai deixando porque ela já está cansada de bater de frente, já está desgastada. Então, ela caminha para esse lado de ser essa mãe permissiva. Então, só qual que é o problema? Muitas vezes essa mãe, por ter tido uma educação talvez muito punitiva, ela começa a ir para esse outro extremo. E às vezes ela tem até medo de reproduzir o que ela recebeu. E ela começa então a ser permissiva demais. Ou às vezes ela pensa que esse é o caminho. Então ela não consegue fazer com que seus filhos lhe obedeçam. Ela não consegue, então, fazer com que os seus filhos a respeitem. Então, ela vai deixando as crianças fazerem o que eles querem. E essas crianças vão crescendo e, na adolescência, essa mãe ela perde completamente o controle. Os filhos da mãe permissiva, eles, infelizmente, não se sentem amados. Porque, por mais que você pense que não, criança gosta de limite. É muito importante nós estabelecermos limites, porque limites dão segurança. Eu gosto muito de um exemplo que o meu pastor Aloysio, ele dá. Você imagina você num prédio, num arranha-céu de 100 andares. E a gente está lá no topo do prédio, lá no terraço. E o terraço não tem proteção, não tem cerca, não tem muro. Se você chegar na pontinha assim, você vê o chão. E eu falo assim para você, vamos apostar uma corrida? Até a outra ponta? Mas não tem limite, não tem proteção, não tem nada. Pergunto para você, você vai correr com todas as suas forças? Você vai dar tudo de si, você vai correr o máximo que você puder para chegar lá na outra ponta? Eu não sei você, mas eu com certeza, talvez eu nem ia aceitar o desafio. Imagina correr em cima de um prédio sem proteção nenhuma. E o risco de você cair é muito grande. Mas se a gente estivesse em cima do mesmo prédio e ele fosse completamente cercado por uma parede, por um muro que nos protegesse, e eu dissesse para você, vamos apostar uma corrida e ver quem chega primeiro, você correria de maneira diferente? Você correria com mais força, com mais confiança, né? Se sentindo mais segura? Com certeza. Então, os limites, eles falam de proteção. Eu me lembro também, a minha avó, ela tinha uma horta na casa dela, e todas as vezes as galinhas pulavam naquela horta, comiam a horta dela, ela ficava muito brava. Um dia meu tio foi lá e falou, mãe, vamos colocar uma cerca nessa horta. Não tem condição. Toda vez a senhora planta e as galinhas destroem. Então eles colocaram uma cerca, né, para proteger toda a horta e agora as galinhas não entravam mais lá. Né? Então ela ficou com uma horta linda lá, bem bonita na casa dela. Isso um dia, uma vez eu estava lá visitando a minha avó e o Senhor falou comigo, falou, olha para essas cercas de proteção na horta da sua avó. Isso são limites. Na vida dos nossos filhos, os limites, eles não estão ali para controlar, para fazer a nossa vontade, como a gente quer, não. Os limites estão para proteger, para trazer segurança, para trazer proteção. É por isso que criança precisa de limite. Mas os filhos da mãe permissiva, eles não têm limites, né? Eles fazem o que eles querem. Isso é muito triste, porque eles vão crescendo inseguros, indisciplinados, muitas vezes, eles vão sendo desajustados aí emocionalmente. E Deus não quer que você seja essa mãe permissiva. Mas tem um outro perfil parental, que é a mãe procrastinadora. A mãe procrastinadora é aquela mãe que ela nunca tem tempo para os filhos. Ela está sempre procrastinando. Ela precisa corrigir, mas ela deixa para outro dia. Ela vai procrastinando, ela precisa conversar, resolver uma situação, mas ela deixa para outro dia.
ela vai procrastinando, ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não faz. Ela até quer ter conexão com os filhos, mas ela deixa para amanhã. Ela tem outras prioridades, né? Então ela vai terceirizando a educação dos filhos. Ela ainda não assumiu a responsabilidade para si. Então é aquela mãe, ela sabe que ela precisa fazer, mas ela não faz. Então, filhos de mães assim, procrastinadoras, eles são muitas vezes carentes de atenção, são disfuncionais, se sentem muitas vezes abandonados porque eles não têm conexão emocional com ela. A mãe permissiva, ela tem muita tendência de ser procrastinadora. Talvez são perfis que caminham juntos ali na maternidade, né? Muitas mães, muitas vezes, às vezes trabalham fora e eu não tenho nada contra trabalhar fora. O problema é quando essa mãe trabalha fora e ela delega a educação do seu filho para a babá, para a avó, para a escola. Ela não assume a responsabilidade de educá-lo. Eu tive uma mãe que trabalhou fora a vida toda, mas a minha mãe era uma mãe, apesar de trabalhar fora, muito presente na nossa vida, na minha vida, né? Então, eu me lembro todas as manhãs, quando nós acordávamos para ir para a escola, a mesa do café da manhã estava pronta. Tinha de tudo que você imaginava. Minha mãe fazia suco de cenoura com laranja, ela deixava todas as frutas picadinhas, já deixava o nosso pão pronto, o lanche era sempre saudável, tudo organizadinho. Então, quando eu acordava de manhã e eu via aquela mesa de café da manhã, eu me sentia tão amada. Eu me sentia assim, eu não sei explicar a sensação, é tão forte que está na minha memória até hoje. Então, minha mãe acordava 4h30, 5 da manhã para poder preparar a mesa do café da manhã. E ela queria simplesmente passar uma mensagem para a gente: vocês são amados. Né? Então, eu me lembro que minha mãe se desdobrava muitas vezes, ela chegava do trabalho, ela estava sempre presente fazendo lição de casa com a gente, sempre estava ali para nos ouvir. Então, eu me lembro que eu cresci, né, vendo isso, e isso foi ficando marcado na minha memória. Foi ficando marcado no meu coração, foram memórias afetivas que ficaram, né, e não saíram mais da minha mente, do meu coração, da minha vida, né? Então, mesmo você trabalhando fora, você pode ser uma mãe presente. Se o seu coração estiver no seu lar. O problema é onde está o nosso coração. E Deus não quer que você seja essa mãe procrastinadora. Um outro perfil parental é a mãe possessiva. A mãe possessiva é aquela que faz tudo pelos filhos. Ela não permite que a criança seja autônoma. Ela não treina a responsabilidade. Ela não libera os filhos para crescer. São aquelas mães que muitas vezes elas vão controlando, elas vão sufocando a criança. Elas são muitas vezes manipuladoras, são dominantes e elas vão criando adultos dependentes emocionalmente dela, dos pais. Então, filhos de mães possessivas são dependentes, às vezes até financeiramente dos pais, mesmo depois de casar. É porque até quando casa, depende do dinheiro do pai. E, às vezes, eles vão se tornando esses adultos inseguros. Não são capazes de tomar decisão, fracos para tomar decisão, não se sentem capazes de executar grandes projetos. Eles são inseguros na sua identidade, porque sempre teve uma mãe que fez tudo, que resolveu tudo, que não permitiu que eles criassem autonomia para resolver os seus problemas, para resolver as suas coisas sozinhos, não permitiu que eles tivessem consequências. Estavam ali sempre tapando o buraco, tapando a poeira, jogando a sujeira debaixo do tapete, para que eles pudessem de todas as maneiras serem, entre aspas, protegidos. Mas isso não é proteção, isso é superproteção e isso adoece. Então, Deus não quer que você seja essa mãe possessiva. E também o último perfil parental que eu vou trazer aqui hoje é a mãe punitiva. A mãe punitiva é aquela mãe que ela é autoritária demais. Veja a diferença. Deus deseja que você tenha autoridade, mas Deus não quer que você seja autoritária. São coisas diferentes. Porque a mãe autoritária, ela está sempre dando ordem, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Ela grita, ela pune a criança por qualquer tipo de comportamento que a desagrade. Ela está sempre estressada, ela surta a qualquer momento. Ela reage negativamente quando se sente ameaçada. Ela é muito exigente, ela é muito rígida.
com as crianças. Então, o que acontece com filhos de mães assim? Filhos de mães punitivas, com o tempo, eles vão se afastando dessa mãe e uma grande desconexão é causada. Então, eles vão ficando desconectados. E ao longo dos anos, essa mãe tão autoritária, ela vai perdendo a sua autoridade. Então, quando essa criança ali, na entrada da puberdade, na adolescência, dependendo do ambiente que ele está inserido e das influências que ele recebe, se ele não tem a conexão com a mãe, o respeito da mãe, ele vai com certeza, provavelmente, tem a grande tendência de se afastar e de ter um comportamento rebelde. Então, filhos de mães punitivas, eles se sentem muitas vezes incapazes de agradar a mãe. É como se a mãe tivesse uma exigência lá no alto e eles olham para aquilo que aquela mãe exige e eles se sentem fracos, incapazes, né? Eles se sentem um lixo, eles falam, nunca vou agradar minha mãe, tem nada que eu faça que vá satisfazer minha mãe, porque minha mãe quer tudo perfeito, a exigência dessa mãe é alta demais. E uma criança, tudo que ela mais quer na vida é a aceitação dos seus pais. E quando ele não encontra essa aceitação, por crescer em um lar muito punitivo, ele vai crescendo muitas vezes inseguros e emocionalmente instáveis. Então nós precisamos entender que essa não é a vontade de Deus. Quero colocar aqui na tela, vou ler um testemunho para vocês. Antes de colocar, peraí só um pouquinho. Vou soltar aqui uma enquete aqui no YouTube, pessoal que no Instagram, comenta aqui, live e vem para o YouTube. Vou soltar uma enquete aqui no YouTube. Eita. Que você vai poder votar que tipo de perfil parental você tem. Punitiva, possessiva, procrastinadora e permissiva. O pessoal da equipe vai soltar aqui uma enquete. Coloca aqui para mim qual que você mais se identifica. Talvez você pode ter mais de um perfil na sua maternidade, mas você vai colocar qual que você mais se identifica, ok? Aqui na enquete que a gente está soltando no YouTube. Enquanto a gente está soltando a enquete, eu vou ler um testemunho de um aluno, de um pai, que ele é aluno, fez o curso, o meu curso. Eu tenho um curso, eu vou falar sobre o curso. Eu ia falar mais para frente, né? A gente vai abrir matrícula do curso Educando Filhos Vencedores dia 20. Acabou a live no Instagram. Por que será? Nós vamos abrir matrículas dia 20, né? A gente abre várias turmas durante o ano e a gente sempre faz esse evento antes, como um aquecimento antes de abrir as matrículas. Muita gente já está na lista de espera, fica aguardando, né? E tem a oportunidade também de vocês poderem conhecer o nosso trabalho, a nossa escola e também conhecer o curso. Claro, tudo que você vai receber aqui durante essa semana vai ser muito poderoso, muito profundo e você vai ter a oportunidade, se você quiser, de ingressar nessa jornada comigo para estar mais perto. E esse aluno é o Leandro, pode colocar aí na tela, Leandro Rodrigues. Ele escreveu assim: pastora, hoje terminei o curso Educando Filhos Vencedores. Como a senhora havia pedido um depoimento de como foi o curso, vou deixar registrado aqui. Bem, no início, eu e minha esposa Luana começamos a assistir juntos o curso. Porém, devido à correria das atividades, ela se adiantou e eu fui assistindo conforme podia. O que posso dizer sobre esse curso é que ele veio direto do coração de Deus para nossas vidas, pois eu não nasci num lar cristão. Éramos católicos não praticantes e fui criado de uma forma extremamente severa e punitiva. Apanhava muito do meu pai e ouvi muitas palavras que causaram feridas gigantes no meu coração. Eu tinha uma ideia de criação para com o nosso Samuel que deveria ser da mesma forma, afinal, eu havia apanhado, mas não morri por isso. E seu curso e as conversas que tinha com minha esposa sobre cada aula foram aos poucos mudando o meu pensar e, como consequência, o agir. Foi mudando a mim, me curando, oramos bastante, tivemos ministrações com o nosso pastor também nesse tempo. Fomos acompanhados e ajudados e recebi cura de muitas mágoas nesse período, de sentimentos e isso foi me mudando nossa casa e mudando nosso Samuel. Cada vez que aplicávamos e aplicamos os métodos que a senhora ensinou e vemos resultados, temos a plena convicção que estamos no caminho certo.
Então, para não me alongar, quero agradecer de todo o coração pela sua vida, pela vida do Alan e dos seus filhos, pois são verdadeiros exemplos para nós. Que o Senhor possa continuar abençoando vocês e que mais famílias possam ser alcançadas por essa graça maravilhosa depositada na vida de vocês e possam receber tudo o que recebemos também. Grande abraço, Leandro, Luana e Samuel, de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Samuel, muito obrigada, querido. E olha, eu quero deixar aqui para você essa mensagem. Sabe por quê? Porque eu não estou falando de uma mãe, eu estou falando de um pai que decidiu abraçar a educação do seu filho como uma missão de vida, com força e coragem. E agora me fala aqui, deixa eu ver aqui a enquete. Você se identificou com algum perfil dessas mães? Ó, 45% mães punitivas, permissiva 11%, 18%, procrastinadora 23% e possessiva 15%. Agora, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Será que o perfil parental de Deus é assim? Você já parou para pensar nisso? Como que Deus é? Como que Deus trabalha com seus filhos? Como que Deus nos educa, né? Se Deus é nosso pai, né? Vamos pensar por esse lado. Como que Deus deseja que a gente eduque nossos filhos? Muitas vezes a gente pensa de maneira muito equivocada que Deus, ele está com um chicote na mão, esperando qualquer falha sua para vir, né, e te castigar, que Deus é um Deus distante, um Deus irado, um Deus bravo, né? Mas eu preciso te dizer que Deus não é assim. Na verdade, Deus nos trata com muito amor. Eu quero ler com você no Salmo 103, versículo 8 a 16. Olha o que diz esse salmo, que poderoso. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos trata como merecemos, pois o seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo. Desabrochamos, o vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Salmo 103, versículo 8 a 16. Uau, é tão poderoso esse salmo, porque ele se cumpre em Jesus. Porque quando Deus envia Jesus ao mundo, o seu único filho, ele nos envia Jesus para nos resgatar. E Jesus, ele veio estabelecer conosco uma nova aliança, não mais baseada na lei, mas sim na graça. Então ele veio para mostrar o Pai, mostrar uma face de Deus que o homem ainda não conhecia. Deus nunca tinha se revelado como Pai. No Velho Testamento ele era Deus. Ele criou a lei e a lei ela era boa. A lei era ótima porque ela expressava a sua natureza. A lei é boa, a lei é perfeita porque a lei mostra quem Deus é. Porque Deus é perfeito. Mas veja, nenhum homem foi capaz de cumprir a lei, de cumprir toda a lei, para assim ser salvo e ser aceito diante de Deus. Então Deus ele envia Jesus ao mundo para cumprir a lei. Ele não veio abolir a lei. Ele mesmo disse em Mateus 5,17, ele fala, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas, eu vim cumpri-la. Eu vim cumpri-la. Em outras palavras, vocês não foram capazes de cumprir, mas eu vim cumprir. Então, quando Jesus ele vai para a cruz, na cruz, ele nos substitui, ele leva os nossos pecados e ele nos dá a sua vida. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, Jesus ele mudou completamente a história. Ele veio então mostrar o Pai. E ninguém tinha esse relacionamento com Deus, de chamar Deus de Pai. Paizinho, Abba.
Ninguém se relacionava com Deus dessa maneira. Mas Jesus, então, ele vem para mostrar o Abba, o paizinho. E é tão poderoso isso, porque o modelo dessa paternidade de Deus, ele é revelado através de Jesus. Lá em João, no capítulo 14, versículo 7 a 10, a Bíblia fala, Jesus conversando com os discípulos, Felipe pergunta para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, nós queremos ver o Pai. E o que Deus fala para ele? Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vocês vão conhecer e ver o Pai. O que Jesus disse? De agora em diante. Em outras palavras, eu estou mudando a história. De agora em diante. Felipe, então, ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Então Jesus respondeu, Felipe, estive com vocês todo esse tempo e vocês ainda não sabem quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que você me pede para mostrar o Pai? Então Jesus estava dizendo, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a expressão do Pai. O que eu falo, a maneira como eu me relaciono, como eu trato vocês, é como o Pai trata. Então a paternidade de Deus foi revelada através de Jesus. Ele continua então, você não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim? E ele diz, as palavras que eu digo não são minhas, mas do meu Pai que permanece em mim e realiza as suas obras por meu intermédio. Então, quando a gente vê Jesus, por exemplo, acolhendo ali aquela pecadora e fazendo com que seus acusadores jogassem todas aquelas pedras fora, a gente vê ali o Pai. Então Jesus, ele nos liberta de uma educação punitiva e ele nos mostra um caminho assertivo de amor, de graça e de misericórdia. Então quando Jesus ele encontra, por exemplo, aquela mulher samaritana lá no poço, em Sicar, e contou para ela do seu passado, que ela já tinha tido 5 maridos, quem lembra dessa história? Ele não estava acusando aquela mulher, nem produzindo condenação. Em outras palavras, ele estava dizendo para ela, filha, eu te conheço tão suficientemente bem para dizer que nada disso pode impedir você de viver uma linda história. O seu passado não pode definir o seu futuro. Então, quando a gente encontra Jesus, a gente é transformada. Quando a gente descobre o tamanho do amor de Deus por nós, nós somos transformadas. E a graça, ela não é uma doutrina, não é uma mensagem, a graça é uma pessoa, a graça é Cristo, Cristo revelado em nós. E a graça de Deus, ela nos ensina a viver de modo piedoso, ela nos transforma. Então a gente precisa aprender com a paternidade de Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele não nos trata como merecemos, mas ele é rico em amor, rico em perdão, rico em misericórdia. Ele nos olha, ele nos entende, ele nos compreende. Isso é tão poderoso, porque hoje nós estamos com muitos pais e mães que não têm paciência nem para ouvir o que o seu filho tem para dizer. Nós estamos tão habituados a andar no piloto automático, a andar de maneira frenética, buscando coisas, atrás de coisas. Nós estamos tão focados muitas vezes nas nossas vidas profissionais, naquilo que temos que ter, ser e fazer, que nós esquecemos da missão mais extraordinária da nossa vida, que é educar os filhos que Deus nos deu. E Ele nos deixou um modelo de amor e de graça na sua palavra, para que hoje a gente possa olhar, se inspirar, se espelhar e buscar no Senhor ser assim. Porque a vontade de Deus é que a gente seja esse exemplo para os nossos filhos. Quando a gente entende isso, a gente vai começar então a educar os nossos filhos de modo diferente. E acredite, somente assim você vai ter resultado. Eu vi isso na minha vida acontecendo ao longo desses anos. Eu vi o Senhor fazendo isso na minha história. E eu quero deixar um desafio para você no final dessa aula, que eu vou disponibilizar uma carta de bênção para o seu filho. Em algum momento do dia, antes da nossa segunda aula, você vai imprimir essa carta e você vai ler essa carta para o seu filho. Não importa a idade que ele tenha, você vai ter um tempo com ele de oração. Vai falar, filho, senta aqui, eu quero ler uma carta para você.
e você vai ler essa carta em voz alta. E no final você vai orar por ele. Eu não sei se tem a carta na descrição aqui do vídeo, mas ao terminar essa aula, eu vou postar um vídeo lá no meu Instagram, pastora.analaura. Se você ainda não me segue, me siga. Eu vou postar um vídeo daqui a pouco, a gente não terminou a aula ainda. Ao terminar essa aula, eu vou postar esse vídeo lá no meu Instagram. E você vai comentar nesse vídeo o que foi que Deus mais falou com você na aula de hoje. Vai marcar uma mamãe no vídeo e vai escrever carta. Que quando você escrever carta, eu vou mandar para você o PDF dessa carta no seu direct. Depois, nós vamos pegar um comentário desse vídeo e nós vamos fazer o sorteio desse livro, tá bom? Então, eu vou postar esse vídeo falando da aula de hoje, disponibilizando o PDF dessa carta, e você vai comentar lá no vídeo para mim o que foi que Deus mais falou com você na aula de hoje. Marca uma mamãe para assistir, segue o meu perfil, o perfil da nossa escola. E se você quiser baixar a carta, você vai comentar lá, carta também, carta. E aí nós vamos mandar no seu direct o PDF dessa carta. E compartilha com uma mamãe também. Vamos colocar um testemunho aqui de uma aluna, da Ceane Cristina? Pode colocar o testemunho dela? Olá pessoal, Ceane, meu nome é Ceane, eu sou a mãe do Luca de 4 anos e 9 meses. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que foi bom e está sendo muito bom para mim na criação do meu filho, sobre o curso da pastora Ana Laura, Educando Filhos Vencedores. Ele foi e tem sido uma bênção na minha vida aqui, porque eu orei a Deus e pedi para o Senhor me mostrar, falando comigo ou através de uma outra pessoa, da forma que Ele gostaria que eu educasse meu filho, da forma bíblica. Foi aí que eu conheci a pastora Ana Laura, e ela é muito querida, e nesse curso que eu decidi fazer, ela explica a maneira que nós devemos agir, que nós devemos corrigir, e que existem maneiras, sabe, certas que Deus espera que nós fazemos com os nossos filhos, porque às vezes a gente tem na mentalidade da gente, eu digo a gente, porque eu digo eu mesma, eu tinha a mentalidade de que nós devemos corrigir desse jeito, como eu fui criada, e esse jeito é o certo, sabe? E eu não via resultado, e eu falei para Deus, Deus, me mostre. E quando eu comecei a fazer o curso, eu vi que existem ferramentas, existem formas da gente falar com o nosso filho, sabe? Que pode ajudar no crescimento dele, não só agora, mas no futuro dele. E esse curso, ele tem nos ajudado aqui em casa, de como eu trato meu filho quando ele faz um mau comportamento, ou como quando eu peço ele alguma coisa e ele, né, como criança, mamãe, agora não. Então, fazer com que eles, sabe, sejam mais obedientes e tal. E nesse curso, o que eu achei legal, que a pastora Ana Laura, ela dá exemplos sim, da sua própria casa, de como nós fazemos. E às vezes eu me identifiquei tanto com os exemplos dela e eu pensava na minha cabeça, né, aquele pensamento de antigamente, porque eu educo por instinto. Não, eu fui entender que realmente ser mãe e pai não é só por instinto, na verdade é estudar. E hoje eu tenho essa mentalidade que para sermos pais nós precisamos estudar. E é hoje que eu estou me aprofundando mais sobre isso. Eu juro e confesso que eu gostaria muito de ter feito esse curso há 4 anos atrás. Mas nunca é tarde, né? Para recomeçar. Então, tem sido muito bênção aqui em casa. E eu aconselho todos vocês a, se puderem, a fazer esse curso. Vocês não irão se arrepender. Glória a Deus. Olha, isso que a Ceane falou no vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos comportamentos, como corrigir. Nós vamos falar sobre isso na quarta-feira. Nós vamos falar sobre a birra, sobre desobediência, nós vamos falar sobre um pouquinho sobre a questão da adolescência, rebeldia. Então esteja comigo na quarta-feira, na segunda aula, que nós vamos falar sobre como corrigir, disciplina bíblica. Vai ser uma aula muito poderosa, você não pode perder. Gente, não é para escrever carta aqui no YouTube, não é aqui, tá bom? Eu vou postar um Reels, um vídeo lá no meu Instagram, assim que a gente terminar a aula. Aí você vai lá no meu Instagram e você vai comentar naquele vídeo, tá bom? Que não está ainda liberado. Então, assim que eu terminar a aula, eu vou correr lá e vou postar. E aí você pode comentar, tá bom? E esse é o meu desafio para você hoje. Eu vou deixar essa carta e você vai ler essa carta com seu filho. Faça isso antes da nossa segunda aula. Eu sei que vai ser... Nós fizemos isso na maratona passada. Eu recebi muitos testemunhos, né, de crianças que choraram,
de mães que pediram perdão para os seus filhos, de coisas que Deus operou no coração de cada filho, de cada filha, das mães. Foi muito poderoso. Então, eu quero incentivar você a fazer isso. Tire um dia, um momento da sua noite, entre hoje e amanhã, antes da nossa segunda aula, para que você possa fazer isso. Sabe por quê, mãe? Você é como uma estaca para o seu filho. Olha só, eu tenho uma flor aqui, olha que bonita essa flor. Isso aqui é uma orquídea. Ela já nasceram quase todos os botões. Só que ela não fica em pé se ela não tiver uma estaca. Se você for ver, ela tem uma estaca segurando aqui os galinhos dela para que ela possa ficar em pé. Quando a gente planta uma árvore, para que essa árvore cresça, corretamente, sem crescer de maneira torta, a gente coloca então uma estaca, a gente amarra uma estaca. E à medida que aquela árvore vai crescendo, aquela estaca presa ali nela faz com que ela seja sustentada, para que ela cresça de maneira correta e não tenha desvios. Você é essa estaca na vida dos seus filhos. Estaca fala de você estar perto, estar presente, fazer com o coração, ser essa mãe segundo o coração de Deus, que espelha a paternidade de Deus na vida dos seus filhos. Eu sei que muitas vezes a gente olha para nós e a gente se vê tão incapaz em muitas coisas, mas eu quero te falar hoje que Deus vai te dar capacidade, unção, para que você possa cumprir o seu propósito. E eu sinto no meu coração que você está aqui nessa aula não é por acaso. Deus te trouxe aqui por causa desse propósito, que Ele quer fortalecer você, alargar a sua visão, para que você seja assertiva na educação do seu filho. Nós vamos ter um sorteio do meu livro, Antes de eu explicar como que você vai fazer para participar do sorteio, eu vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre o curso, que nós vamos abrir a matrícula na segunda-feira que vem, no dia 20. Eu sei que tem muita gente que já está esperando, que estão aí na lista de espera, já esperando a gente abrir as matrículas, que nós abrimos poucas vezes durante o ano. E eu vou mostrar para vocês rapidinho como que funciona. Por que eu vou mostrar agora, rapidamente? Porque nós temos um grupo no WhatsApp somente dos pré-inscritos. E nós não vamos abrir matrícula no grupo que você está hoje, tá bom? Nós vamos mandar o link da inscrição do curso na segunda-feira só para quem está na lista de espera ou para quem está no grupo de pré-inscritos, ok? Então, a gente vai fazer isso porque é uma maneira mais fácil da gente se organizar. Porque eu sei que tem muita gente que já está esperando, e tem muitas mães que já estão perguntando do curso e ficam aí na expectativa, Então, não sei se vocês sabem, mas nós regravamos todo o curso. Nós temos mais de 6.000 alunos hoje na nossa escola. A escola Charis Academy é uma escola que o Senhor nos deu já tem uns 3 anos. E Charis, ou Charis, é uma palavra de origem grega que significa graça, favor, deleite, prazer. Essa é a vontade de Deus, que a sua família seja para você motivo de prazer, de deleite. Esse é o desejo do nosso coração também. E dentro da nossa escola, nós temos um curso de educação de filhos que se chama Educando Filhos Vencedores. E agora esse curso é o 2.0, porque ele foi completamente regravado. Nós começamos então uma plataforma nova e hoje o curso é o maior e mais completo curso de educação de filhos à luz da Bíblia do Brasil. É um curso à luz da Bíblia, porém é um curso com muito conhecimento científico, porque eu sou pós-graduada, me especializei, tenho várias certificações em educação infantil, desenvolvimento infantil. Então eu uni tudo isso nesse curso que vai te dar base, clareza e direção, não só para que você compreenda o seu filho, mas para que você seja direcionada aí no caminho que você deve seguir com eles. Então, tudo que você precisa saber da infância até a adolescência está nesse curso. O curso Educando Filhos Vencedores, como eu falei, hoje ele é o maior e mais completo curso online de criação de filhos à luz da Bíblia do Brasil. Então, tudo que você precisa saber da infância até a adolescência você vai encontrar nesse curso. Então você vai aprender aí em 12 semanas como ser uma mãe ou um pai mais assertivo na educação dos seus filhos. Não é um curso voltado somente para mãe, é um curso também para pais. Então tem muitos pais
que fazem o curso juntamente com as suas esposas. Então você vai aprender à luz da Bíblia a lidar com o mau comportamento, a corrigir de maneira adequada, né, a ter autoridade na sua vida, restaurando então aí a confiança, o respeito, fazendo com que seu filho ou sua filha seja de fato obediente, responsável e acima de tudo você vai aprender a conduzi-los a Deus, levando-os a viver uma vida virtuosa na terra. Então o curso, ele é para quem, se você está cansada do mau comportamento, das birras, né, não sabe lidar, não sabe como falar sobre educação sexual, você tem desejo de aprender mais sobre isso, você está cansada de encontrar muitas vezes aqui na internet tantas informações sobre educação de filhos e se sente frustrada por não ter os princípios cristãos. Então esse curso é para você. Se você não sabe lidar aí com a passagem da infância para a adolescência, né, e você precisa de recurso e ferramenta para dar para o seu filho uma educação sexual adequada e cristã, esse curso é para você. Se você não sabe como fazer devocional com seu filho, como fazer culto doméstico, como educar o seu filho espiritualmente e também emocionalmente, esse curso é para você. Então, é um conteúdo à luz da palavra que vai edificar a sua família e a sua casa. Oh, Jesus! Então, o curso, gente, ele acabou de ser completamente atualizado. Todas as aulas elas foram regravadas e nós temos aí conteúdos inéditos, né, e novos que também nós gravamos adicionados. O curso ele tem 12 módulos, são mais de 65 aulas. Eu vou falar aqui rapidamente cada módulo, mas nas próximas aulas eu vou entrar em detalhe quais são as aulas de cada módulo para que você possa conhecer mais profundamente. Então, módulo 1, por que somos pais? Estabelecendo a base correta. Depois no módulo 2, compreendendo a criança no seu aspecto físico, emocional e espiritual. A gente fala sobre aqui cada temperamento, a gente fala sobre o cérebro da criança, como ele se desenvolve, a gente fala sobre todo o aspecto espiritual da criança, para que você possa compreender, ter uma correta compreensão e assim também te ajudar a desenvolver paciência e perseverança na educação dos seus filhos. No módulo 3, da infância até a adolescência, tudo o que você precisa saber. Então aqui a gente fala da puberdade, né? A gente fala de toda essa passagem que a criança faz, dessa fase de desenvolvimento que ela está. No módulo 5, chaves inegociáveis para criar filhos vencedores. Nós falamos sobre paciência, autoridade, autocontrole, domínio próprio, tudo a gente fala nesse módulo. Módulo 6, estabelecendo valores, regras e limites. O módulo 7, métodos bíblicos para a disciplina, que a gente fala sobre correção, disciplina bíblica, tudo que envolve a questão da disciplina. Módulo 8, caminho para a disciplina. Então aqui a gente vem com ferramentas e recursos para que você possa aplicar. No módulo 9, como lidar com comportamentos desafiadores. Então aqui a gente fala sobre conflito entre irmãos, desobediência, rebeldia. Todos os comportamentos desafiadores que muitas vezes a criança e o adolescente ele apresenta, a gente trata nesse módulo. Módulo 10, ferramentas práticas do dia a dia. A gente fala sobre várias ferramentas que você pode usar no dia a dia para diminuir conflitos e ter filhos mais responsáveis. Então eu ensino você a montar e organizar uma rotina do zero, de acordo com cada idade do seu filho. A gente fala sobre outras ferramentas também que você pode usar no dia a dia, que vai te ajudar e te auxiliar na educação do seu filho. Módulo 11, conduzindo os nossos filhos a Cristo. E o módulo 12, dependendo da graça de Deus, para criar filhos vencedores. Então, nas próximas aulas, eu vou abrir cada módulo e mostrar para você quais são as aulas que a gente tem em cada módulo. Então, são mais de 65 aulas divididas aí nesses 12 módulos. E nós temos alguns bônus exclusivos para as primeiras alunas que se matricularem. Então, nós vamos ter aí uma mentoria comigo pelo Zoom, de perguntas e respostas. São 2 encontros, né, ao longo aí de 2 meses. Então, essa mentoria é para 100 primeiras inscritas. Depois nós vamos ter também o curso Casais Vencedores, que é um curso ministrado pelo meu marido e por mim. É um curso que tem 7 módulos. E as primeiras 200 inscritas também vão ganhar, além da mentoria, as primeiras 100, as primeiras 200 vão ganhar o curso Casais Vencedores e também o curso Família Próspera, que é um mini curso ministrado pelo meu marido,
Ele é formado em economia, trabalhou no mercado financeiro muitos anos e ele vai falar sobre educação financeira no lar. São 5 aulas ministradas por ele, também para as 200 primeiras inscritas. Temos também uma comunidade para todas as alunas, onde você vai poder entrar, trocar figurinha, conversar, se conhecer, tirar dúvida, tudo dentro dessa comunidade. E além disso, nós temos professores convidados, nós temos aí 8 aulas bônus com pedagogas, nutricionistas, pastores e pastoras, falando sobre o uso da tela, nutrição, a maternidade atípica. Então nós temos aí várias aulas depois com professores convidados que também são para todas as alunas. Então, todas que se matricularem na segunda-feira, dia 20 de maio, nós vamos liberar o acesso vitalício, tá bom? O acesso ao curso é de 2 anos, mas aquelas que se matricularem na segunda-feira, nós vamos liberar o acesso vitalício. Pastora, quanto é para se matricular no curso? Então, o curso hoje, ele custa R$ 997. Esse é o valor do curso, mas nós estamos abrindo essa turma agora, no mês de maio, com um desconto aí, mais de R$ 250 de desconto. Então, ele está saindo por 12 vezes de R$ 74,70 ou à vista, R$ 747 à vista, tá? Então, esse é o valor do curso. Matriculando na segunda-feira, você tem acesso vitalício. Nós vamos liberar nos grupos de WhatsApp um link que é de pré-inscrito. Não significa que ao entrar nesse grupo, você já está se matriculando no curso, não é isso, né? É só se você tem interesse em fazer o curso, você entra nesse grupo, porque nós não vamos liberar link de matrícula na segunda-feira, na primeira hora, nos grupos, em todos os grupos da maratona. São muitas mães inscritas, são muitos grupos, então nós estamos abrindo esse grupo de pré-inscritos. Se você tem interesse, né, de conhecer mais o curso, né, se você quer se tornar aluno, se você tem interesse de participar, entra nesse grupo, porque nós temos já uma lista de espera e é muito importante você estar ali, porque ali nós vamos mandar na segunda-feira às 9 da manhã o link de inscrição, ok? Mas mesmo que você não entre nesse grupo, continue nos outros grupos, porque todo o conteúdo da maratona nós vamos estar mandando nos outros grupos, tá bom? Nos grupos da maratona mesmo. Então eu estou falando isso aqui agora, porque na maratona passada a gente teve uma quantidade muito grande de inscrição, né? Então a gente teve muita gente que gostaria de ter pego os bônus e acabou perdendo porque não entrou no grupo de pré-inscritos, tá bom? Então entra no grupo de pré-inscritos para que você não perca a oportunidade de estar ali entre as primeiras inscritas. Nós vamos abrir as matrículas na segunda-feira. E vai aquecendo o seu coração durante essa semana, porque tudo que eu tenho preparado para vocês durante essa semana, uma aula ela vai encaixando na outra. Então hoje nós falamos um pouquinho sobre o nosso perfil de mãe e como ser essa mãe segundo o coração de Deus. Na quarta-feira nós vamos falar sobre os comportamentos desafiadores, como corrigir, como fazer isso na prática, como separar criancice de mau comportamento, como ter esse discernimento, como fazer como Deus espera de nós. Então, venha estar comigo na quarta-feira. E eu vou postar agora no Instagram, eu estou terminando a live aqui, vou entrar no Instagram agora, e lá no meu Instagram eu vou postar um vídeo disponibilizando a carta de bênção para você ler para o seu filho hoje. Quem comentar nesse vídeo, falando o que foi que Deus mais falou com você na aula de hoje, vai concorrer esse sorteio desse meu livro. É um livro de devocional para crianças, são 260 devocionais baseado aí no Novo Testamento, um capítulo para cada dia ali do Novo Testamento. Então, para você participar, comenta nesse vídeo o que foi que Deus mais falou com você na aula de hoje. O vídeo que eu vou postar agora lá no meu Instagram, assim que eu terminar a aula aqui, ok? E se você quer baixar o PDF, nesse mesmo vídeo, você vai comentar carta. Nós vamos mandar o PDF lá no seu direct do Instagram, tá bom? Eu quero abençoar a sua vida, declarar que você vai ser essa mãe segundo o coração de Deus. Que se você é uma mãe punitiva, se você é uma mãe permissiva, procrastinadora, se você é uma mãe possessiva, eu quero te dizer que todos esses perfis, com o trabalhar do Espírito Santo, pode ser moldado para que você seja uma mãe segundo o coração de Deus. Você não vai ser uma mãe perfeita. Porque nós vamos continuar errando, a gente é ser humano, a gente erra, a gente tem falha e nunca vai ser sobre nunca gritar,
né? Nunca é sobre isso, porque ainda que a gente às vezes perca a paciência com os nossos filhos, é sobre cada vez gritar menos, cada vez perder menos a paciência, cada vez permitir que o Espírito Santo nos aperfeiçoe e nos molde. Essa é a vontade de Deus. Que o Senhor possa te capacitar nessa missão. Compartilhe o vídeo dessa aula com uma mãe que você conhece. Eu espero você quarta-feira, 8 da manhã, na nossa segunda aula da maratona. E terminando a aula agora aqui, eu vou correr no meu Instagram e vou postar o vídeo. Comenta lá para você baixar a carta e para você também concorrer o sorteio desse livro. Que Deus abençoe a sua vida. A gente se vê quarta-feira, na nossa segunda aula, hein? Não esquece. Tchau!